Véi, tô contigo, vamos? Vamos. Então vamos. Já É começou. isso. Emily, mete bala, véi. Ela já começou. Estamos ao vivo? Ah, então para e começa de novo, velho. Ah, não, começa de Não, novo. começa de novo, pô. Agora já fez. Gente, bom dia. Então a gente começou dessa maneira o podcast com a Jennifer, a minha querida amiga, e o Ulisses. Essa Emily, velho, é terrível na execução. Não, agora é Por favor, se apresente. muito prazer. É uma honra estar aqui com vocês hoje nessa mesa. Pra mim, assim, é muito especial porque eu nunca esperei, ter uma oportunidade como essa. Eu me chamo Ulisses, faço parte do Instituto e tem sido uma honra fazer parte desse projeto, pegar desde o início. É a minha primeira vez nas câmeras, mas eu sempre estive ali na mesa, sempre fui o cara que esteve mais no off. Então, até peço desculpas caso eu não saia como esperado, mas espero que dê tudo certo. Agora se apresente pra nós, Jennifer. Bom dia, gente. Eu tô muito feliz de estar aqui com vocês. Eu sou a Jennifer e faço parte do Instituto, bem desde lá do iniciozinho, desde lá do projeto. A gente topou. A gente nem sabia que aconteceria tudo isso. Alguns meses atrás a gente já tinha ideia do podcast e tá fazendo parte aqui, gente, é muito emocionante. Eu muito tô especial. muito feliz de estar com vocês aqui. Vocês são inspiração. E quem é você? Eu sou a Jennifer, eu tenho 18 anos, sou cristã. Atualmente eu ministro a palavra de Deus para jovens, toda semana praticamente. Sou membro do Instituto, uma menina de família, trabalho, estudo, faço faculdade de psicologia. Acredito num grande propósito aí, numa chamada, tanto com a minha formação. Sou vendedora. Basicamente isso, um resuminho aqui para vocês. Eu acho que quando você fala que você ministra a palavra de Deus, principalmente para jovens, eu acho que é muito importante a gente dar enfoque nesse podcast na importância da espiritualidade. Sim, Porque quando a gente pensa em religião, cada um tem a sua e tá tudo bem. tá ótimo. Mas sobre a espiritualidade, no momento em que a gente fala sobre Deus, acreditar que existe algo maior, algo que você pode acreditar em momentos difíceis, é muito importante. Sim. Ulisses, o que você acredita nos momentos difíceis? Cara, na persistência, assim, sempre que eu posso dizer assim, eu não sou muito praticante, eu não pratico muito a religião mesmo, mas eu tenho minha fé, claro. Mas assim, quando chega no momento difícil, eu sempre foco no que eu preciso melhorar, mantenho os pés no chão, mas não tenho esse apego realmente, eu não pratico oração, não faço nenhum algo do tipo. Mas assim, sempre tenho minha fé e é isso, não sei se... E eu acho que o que você disse agora é muito importante. Porque, poxa, eu também não sou um cara muito praticante. Eu já mudei diversas vezes de religiões, já conheci várias Exatamente. vertentes. E tá tudo bem. Explorei muitos lados e... E tá tudo bem. Poxa, o que importa, o que é mais importante é a fé. Porque ser uma pessoa religiosa sem fé não adianta de nada. Você não se firma. Você ministra a palavra de Deus. Uhum. Jennifer, sem fé, o que acontece? A Bíblia nos conta que sem fé é possível agradar a Deus, né? Então, você precisa ter fé ali. Eu acho que, cara, a fé é muita esperança. Em dias ruins e dias péssimos. Eu até fico pensando, eu já me fiz essa pergunta. Quem não acredita em nada, onde está a esperança dele? Tipo, em dias ruins, aonde confia? Aonde se segura? Porque tem hora que, cara, nem homem resolve, nem médico resolve, nem os melhores especialistas resolvem. Tem hora que nem os melhores amigos e empresários vão conseguir te ajudar. E naquele momento você precisa ter fé. Cara, a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê. Então tem um momento que não dá pra ver uma melhoria, tem um momento que não dá pra enxergar uma solução. Ninguém consegue ver quem tá à sua volta. Então você precisa ter fé naquilo que é além das pessoas, naquilo que é além da mão humana, naquilo que é além da mão dos especialistas. E isso te fortalece dia após dia. Então sempre é bom ter fé que o seu propósito vai se cumprir e que a fé não depende do cenário. Isso é importante. A fé não depende do cenário. Não depende se o cenário está bom. Se eu tenho fé que eu vou ter frutos, não preciso de um terreno fértil. Eu acho que o que você falou, vou até perguntar pro Ulisses. Poxa, a fé não depende do cenário. Eu acho que em diversos momentos, poxa, nos momentos bons, eu pelo menos esquecia de Deus, assim. Tipo, por quê, velho? Eu tô fazendo, tá dando tudo certo, honestamente, tanto faz. Os meus braços estão dando conta. Eu aguento.
E nos momentos ruins, por que você me abandonou, bicho? Exatamente. Então, assim, por que eu preciso de Deus? Só que daí quando o calo aperta mesmo, Aham. quando um trem fica pesado, daí você entende, putz, era por isso que tal pessoa conseguia se manter. E eu venho nessa busca porque, por ser jovem e ser muito curioso, eu quero conhecer, quero saber, Sim. pergunto, questiono. E quando as minhas respostas não são respondidas da maneira como eu gostaria, eu mudo. Só que como eu pergunto pra alguém que é superior, como esse cara me responde? Realmente. Assim, eu penso igual você. A gente tá num momento bom, a gente não esquece aqui completamente. E sempre quando aperta, pede ajuda pra quem? Quem sempre tá ali pra ajudar. Então, assim, poxa. É pensar, né, cara? Assim, como posso explicar? Me perdi um pouco na gente assim, desculpa. Assim, cara, sobre religião, eu acho que cada um tem a sua, mas assim, o Deus, querendo ou não, é sempre o mesmo. Mesmo que seja outro nome, outra. Mas a fé, aquela única. É sempre bom pra mim ter um pé no chão. Ter alguém que, assim, sabe, no momento difícil, vai ter aquela pessoa, que não seja uma pessoa, mas vai ter aquilo pra me ajudar. Então, cara, como posso explicar? Sobre religião eu sou péssimo, mas assim. Pra mim é sempre confortante. Ainda mais agora que nesse ano eu tive muitos momentos de transições, muitos momentos que eu, poxa, me vi tendo que tomar decisões difíceis, tendo que, pô, tá, vou abrir mão disso pra fazer isso. Então sempre me vi pensando, me conversando com ele, assim, sabe? Tipo, o que que eu posso fazer? O que que eu tenho que fazer? E é sempre bom ter essa conversa. Eu sempre penso Sim. assim, só de pensar nele, conversar com ele já te abre portas, já te fecha, Sim. abre chaves, assim. Então, pra mim é sempre essencial ter pelo menos uma pessoa, aquilo ali pra pensar, conversar, desabafar, pedir ajuda. Pra mim isso que é ter o Deus na mente, no coração. Cara, ele é fonte de sabedoria, né? Deus é a Exatamente. fonte de sabedoria. Esclarece tudo quando você começa a falar e, tipo, traz resposta, traz sinais, traz uma direção. Porque o amanhã pertence a Deus. Então, se, principalmente os jovens que estão aí, cara, ansiosos pelo amanhã, estão preocupados com o amanhã, o que vai acontecer, aonde eu vou estar, sabe? Deus já sabia desse dia. Deus já sabia desse convite, desse momento, desse podcast, desse projeto. E a gente mal imaginava. Então, é confiar nas mãos de Deus. O que a gente não imaginamos. Tem um texto que diz, olha, aqueles que amam a Deus viverão aquilo que seus olhos não viram, que seus ouvidos não ouviram. É o que o Senhor tem preparado para eles. Então, eu uso essa fé, cara, para confiar. Eu não imagino o que acontecerá amanhã, a não ser o que está programado. Mas o homem faz planos, mas quem permite a execução é Deus. Se ele não permite, não acontece. Então, a gente faz planos. E realmente, assim, cara, o meu hoje, de estar aqui, eu sei que foi plano de Deus. Eu sei que eu tive que confiar lá atrás e falar assim, tá, eu vou continuar caminhando. É igual ele disse pra Abraão, Abraão, sai do meio da tua parentela, sai da tua terra e vai pra onde eu te mostrarei. Te mostrarei, não mostrou ainda, mas sai. A palavra sai agora, te mostrarei futuro. Entendeu? Então, era uma ação presente, mas que o resultado seria no futuro. Então, tipo, sai, vai, sei lá, fazer um estudo, vai fazer um curso, vai se conectar, vai fazer network, mas o que vai acontecer lá no fundo? Cara, não sei ainda. Não sei o que vai acontecer no futuro, mas eu sei que o meu hoje eu posso estar definindo. O meu hoje eu posso estar fazendo algo diferente. Então, é isso. A fé é você hoje depositar ela em Deus para você viver o extraordinário amanhã. Ou até mesmo daqui a alguns minutos, porque a gente também não sabe Não sabe o que vai acontecer, né? daqui a umas horas. E isso eu acho muito interessante que você falou sobre confiar em Deus a ponto de abrir mão do controle. Sim. Eu tenho tanta dificuldade que eu cheguei até a gaguejar. Poxa, eu sou muito controlador, eu quero que tudo saia do meu jeito, Sim. perfeitamente, vambora, vamos controlar isso, ajeita aquilo. E, cara, o que eu venho percebendo é que a maioria dos empresários de sucesso, eles têm fé. Fé. Eles acreditam em Deus. Eu não vejo eles falando sobre religião, por mais que muitos tenham. Sim, Mas eles falam muito mais sobre Deus. sim. Porque existe até um livro chamado acho que é 1 ano em 12 semanas, acho que é tipo isso. E daí ele fala que existem alguns estágios do empreendedorismo. Poxa, no início você começa otimista, depois vem um pessimismo, e daí o terceiro é a perspectiva favorável. Deus entra justamente quando a gente tá no pessimismo. Porque a gente, com ele, consegue ter uma perspectiva favorável. Sim. Cara, eu vejo muito no mundo empresarial, né? Quando eu comecei a conhecer esse mundo recentemente, eu já ouvi falar muito, porque minha mãe sempre foi vendedora, sempre acreditou no empreendedorismo, só que eu não dava muito ouvido. E de um ano pra cá,
vendo esse mundo empresarial, cara, eu vejo muito, muito um propósito. E se você não tiver fé no propósito, cara, os primeiros, às vezes, falta de equilíbrio na empresa, os primeiros mais custos do que lucro, você vai ficar, poxa vida. Eu acho que não é isso, porque não tá acontecendo. Por isso que a fé não depende do cenário. Porque se tem um propósito, cara, eu abri minha empresa pra isso, contratar funcionário, ajudar pessoas, resolver problemas, ajudar na dor do meu cliente. E tudo isso tem um propósito. Então, não depende do cenário para eu crer que esse propósito vai se cumprir. Que a minha empresa vai faturar muito bem, que a minha empresa vai existir se ela está no papel. Se hoje eu estou na fase de network, se hoje eu estou na fase de aprendizado, se hoje eu estou na fase de desenvolvimento, não é uma crise que pode impedir desse sonho acontecer. Então, a fé, ela não pode depender do cenário. Você tem que acreditar. E, cara, os planos vão ser executados. Talvez não como nós imaginamos. Pode ser melhor do que nós imaginamos, pode ser mais batalha do que nós imaginamos, mas nós não podemos deixar de acreditar que vai acontecer. Pode até não ser naquilo, né? Mas assim, fecha aquela porta, mas te abre uma Sim, outra muito maior. Sim. E qual é o seu propósito, Liz? Cara, essa é uma pergunta que eu venho me fazendo toda semana. Toda semana eu penso nisso. Cara, é porque assim, vocês não me conheceram no começo. A Jennifer me pegou no comecinho e, tipo, no começo desse ano eu era uma pessoa completamente diferente da que eu sou hoje. Sim. Assim, o Instituto pra mim eu abraço tanto e te falei uma vez que eu considero como uma família, porque pra mim foi uma virada de chave muito grande. Tipo, ano passado eu não sabia o que eu queria fazer, eu não tinha um norte ainda. E quando eu entrei no Instituto, eu vi pessoas como a Jennifer, pessoas como o Vitor, outras pessoas que me abraçaram no Instituto. E eu fiquei pensando, cara, por que eu não posso ser igual a essas pessoas? Por que eu não posso crescer tanto assim também? E me deu um gás muito grande. E eu ainda tô em busca de encontrar meu propósito, mas acredito que, assim, eu aproveito das partes que eu sou bom. Que eu já percebi que eu sou muito gentil, eu escuto muito bem. E eu quero replicar isso. Eu percebo que, até no meio empresarial, é bem complicado as pessoas que são empáticas, que são gentis com os outros. Acontece frequentemente de um empreendedor ser grosseiro. Então, essa parte que eu agradeço por ser assim. Eu sou muito gentil. Você nunca vai me ver gritando com alguém, por exemplo. Então, eu quero replicar isso até no Instituto. Deixar um ar mais familiar. Eu quero deixar essa parte mais tranquila. E acredito que esse seja meu propósito. Tá aqui pra deixar as coisas mais suaves. Deixar um pouco Uau. mais fluido, podemos dizer assim. E você, Jennifer? Qual é o seu propósito? Cara, o meu propósito é salvar vidas. Sim, salvar vidas em todos os aspectos. Eu acho que no espiritual, claro, hoje eu creio muito no evangelho, então levar o evangelho, e eu já venho fazendo isso. Meu sonho é ser missionária, né? E na psicologia, cara, eu desejo muito no plano social. Eu desejo... No meu início, assim, eu acho que o meu gás de escolher psicologia foi saber que eu poderia fazer as pessoas acreditar em si mesmas. Então, foi muito legal quando alguém acreditou em mim. Foi muito emocionante pra mim, me trouxe até aqui, porque alguém acreditou em mim. Tanto no mundo ministerial, empresarial, profissional. Principalmente profissional, alguém falava e eu falava, cara, de quem que vocês estão falando? Eu comentei com o Eduardo esses tempos. E eu falei, de quem que vocês estão falando? Quem que é essa menina que vocês tanto falam bem e acreditam nela? E isso fez muito sentido pra mim. Então, meu propósito é fazer que elas acreditam em si mesmas para sair do cenário que elas estão, às vezes, de escassez, às vezes acham que não vão conseguir sair dali, sabe? Principalmente dentro das periferias, principalmente dentro das comunidades mais carentes, pegar aqueles jovens que estão se entregando, às vezes, nas drogas, na bebida, na prostituição, porque é o caminho que eles mais têm nítido nos seus olhos. E levar para eles que, cara, o mundo empresarial espera por eles, o reino espiritual espera por eles, a sua família espera por eles, porque eles são capazes. São geração eleita, são sacerdócio real. Eu acredito muito, Eduardo, eu acredito muito na nossa geração. Cara, eu sei que aí a gente tem um grande debate no nosso mundo atual, que é uma geração muito desenvolvida, mas às vezes uma geração preguiçosa, procrastinadora, uma geração que não aguenta muito tranco, que logo aí já tá com medo, tá com insegurança. Mas eu acredito muito, principalmente porque eu conheci a galera do Instituto. Cara, tem pessoas incríveis neste lugar. Vocês são pessoas incríveis. Então, eu acredito muito. Eu já vi vocês fazendo coisas que um adulto não faz, tendo empatia que um adulto não tem, sabe? E hoje nós estamos se formando como os adultos, né? A maioria de nós já está com mais de 18 anos. Alguns saem da adolescência e já pro
pra fase adulta e saber que o tranco que vocês estão aguentando, o tranco que vocês estão recebendo, é mais que suprindo, sem precisar, sem necessitar, mas suprindo as expectativas daqueles que estão lá fora colocando em vocês. Não porque vocês querem suprir expectativas, mas porque realmente é o que vocês querem fazer. Vocês não querem, sei lá, ser um empresário porque seu pai te pediu. Você quer porque você quer, sente que é entendeu? isso. Você sente que é isso. Você entrou nesse mundo que você falou, cara, é meu caminho e é isso que eu quero. Então, desde novo, vocês assumiram isso. Então, é surreal ver jovem de 14, 15 anos. Quando eu entrei, falei, tô atrasada. Tô atrasada. O que eu preciso fazer pra alcançar esse povo? Sim. E eu acho que quando você disse algumas palavras muito interessantes relacionadas a acreditar. Eu acho que quando a gente é jovem, a maior dificuldade que a gente tem é acreditar. Porque, desculpa, mas porra, é muito difícil você acreditar no início. Sim. Tipo, pra você começar, pra você dar o primeiro passo e acreditar que vai dar certo, poxa, é surreal. E é um fardo muito grande, Sim. principalmente das expectativas. Sim. Porque a gente tem expectativa dentro de casa, a gente tem expectativa Meus Em relação- amigos. com os amigos, uma expectativa às vezes conjugal, Sim. dentro da igreja. Sim. Como é lidar com as expectativas? Cara, ultimamente, de verdade, literalmente nas últimas semanas eu tenho aprendido muito com as expectativas. Porque, como eu disse, né, o amanhã é preparado por Deus. Se a gente começar a colocar muita expectativa e Deus começar a fazer a bondade dele diferente do que nós imaginamos, nós vamos sair frustrados e não vamos conseguir ver a bondade. Então, assim, eu acho que expectativa, ela tem um nível. Até que nível você tá colocando ela. Ultimamente eu tô querendo não colocar muitas expectativas e não suprir a expectativa do povo. Sabe? Principalmente das pessoas que têm colocado expectativas sobre mim. Eu sou humana e então eu faço o meu melhor. Cara, eu faço o meu melhor. Quem se surpreendeu, se surpreendeu. Quem não se surpreendeu, espera por um novo episódio da minha vida. Que aí eu te surpreendo depois. Porque, cara, suprir expectativa. Cada vez elas estão mais altas. O padrão cada vez está Esse é o mais ponto, né? alto, cara. Aí você começa a se cobrar demais, se cobrar. Quando você vê, você tá fadado. Você tá fadado daquilo e você tá frustrado consigo mesmo. Você fala, putz, não foi bom. Nossa, eu errei. E eu acho que não é pra mim, não, porque, cara, eu cansei. Realmente. E quem é bom o suficiente não cansa. Quem é bom o suficiente não erra. E claro que não, cara. As pessoas erram, as pessoas cansam. Tem hora de pausar, tem hora de respirar. Então, assim, suprir expectativas é bom porque traz aquele sentimento de realização, mas também a frustração a gente tem que saber lidar com ela, já que a gente quer trabalhar tanto com expectativas, então que aprenda a trabalhar com a frustração. Saber que ela faz parte, mas calma com as expectativas, cara. Eu tenho aprendido muito isso, porque eu sou uma pessoa muito preocupada com amanhã. O Eduardo tava falando, eu sou uma pessoa que gosta de ter o controle de tudo, o cronograma tá ali, tá feito, e tem que acontecer do jeito que a gente planejou. Só que tem hora que não vai acontecer. E aí, tá tudo bem. Entendeu? Você tem que aproveitar o que aconteceu e o que tá acontecendo. Eles estão muito preocupados com a expectativa do amanhã e a expectativa do hoje. Cara, que dia extraordinário. E a gente não tá conseguindo aproveitar. Já teve dias de eu estar, assim, tendo aquele dia cheio de coisas e quando chegar em casa, perceber que o dia foi bom. Só quando eu deitar, cara. Só quando for deitar a cabeça, perceber que o dia foi bom. Isso acontece frequentemente comigo. Sabe, Nossa. porque a gente tava preocupado em suprir expectativas, em suprir o cronograma. Mas aproveita a vida, cara. É bom correr atrás, é bom estar focado, mas aproveita também. Esse é o meu ponto de vista sobre expectativas. É algo muito bom, mas que deve ser tomado cuidado. Querendo ou não, quanto mais expectativas você sana, mais crescem, cada vez maior, Isso. maior. Tipo, a mais as pessoas estão à sua volta. Se você sabe que a expectativa dela é aquela coisa, você vai lá e faz. E aí elas vão se acostumar que você sempre supra as expectativas Ah, delas. você é tão bom que faz isso daqui, então faz isso daqui, você vai fazendo, Isso. uma hora você se enforca, não tem Seja essa pessoa. Eles vão começar a falar assim, já que você é assim, seja esse tal. Seja assim, seja assim, seja assim. E, cara, nem sempre você vai querer ser o que as expectativas das pessoas. Tipo, a expectativa deles pode estar totalmente diferente da sua perspectiva. Nossa, isso essa é muito não interessante. Vai estar diferente da sua perspectiva, sabe? Talvez pra eles serem bons, cara, todo dia você ir lá e, sei lá, doar uma comida pro morador de rua. Mas para suas perspectivas, você tá fazendo muito melhor,
criando a sua empresa, lá na frente abrindo uma ONG e recolhendo O pessoas bom e da pessoa não é o seu ajudando. bom, né, no caso. Exatamente. Então, tipo, a expectativa da pessoa já está diferente da sua perspectiva. E aí, quando você está seguindo as suas perspectivas, você está frustrando a expectativa dela. Uhum. E aí, Você você entra fica num limbo, feliz com... numa linha muito tênue. Sim. Até que ponto ser você é positivo se isso frustra o outro? Ou E- quando que se tornou problema viver o que você quer. Tipo, viver a sua perspectiva, a sua fé. Quando se tornou problema, você fala, cara, esse é o sonho, isso é bom, e eu não vou conseguir suprir toda a expectativa da sociedade. E aí, tá bom. Querendo ou não, até é bom pensar desse jeito, tipo, eu não vou conseguir suprir a expectativa de todo mundo. Então Sim, só faz o seu. cara, nem Jesus conseguiu Exatamente o que eu ia falar. Nem Jesus conseguiu suprir todas as expectativas. Achavam que ele ia entrar lá com um cavalo branco, todo poderoso, derrotar os romanos. Mas não, cara, ele entrou sobre um jumentinho, chorando em Jerusalém pelo pecado do povo. Nem os seus aceitaram ele. E, cara, ela era a perspectiva dele. Se assentar à mesa dos pecadores, lavar os pés dos discípulos. E olha que Pedro olha pra ele assim e fala, ah, mestre, eu que deveria estar limpando o Senhor, lavando, né? Limpando os seus pés. E o Jesus disse, não, eu tô vindo aqui pra ensinar. Aí Pedro vai, então lava o corpo inteiro. Não, calma aí, Pedro. A perspectiva deste momento é só o pé. Então, nem muito e nem tão menos, entendeu? É realmente aquilo. Então, Jesus já veio com uma perspectiva pronta pro povo, pra mostrar pro povo. Qual é a sua perspectiva, Ulisses? Putz, cara. Realmente, tudo que ela falou se reflete incrivelmente em mim também. Assim, agora que eu tenho uma rotina muito agitada, eu me pego pensando, cara, quem que eu tô querendo agradar? Se as minhas expectativas é o que eu quero mesmo que eu tô fazendo? E eu chego no final do dia e falo, poxa, eu aprendi isso, isso, isso. Tem gente que nunca tem contato com isso, eu tô fazendo. E o fato de eu querer sempre agradar ou então superar alguém me abala, porque, querendo ou não, a gente não vai ser igual a outra pessoa. Sim, é muito cansativo a comparação, né? Ela é muito, muito cansativa, cara. Ela é muito exaustiva. E aí eu acho que algo bom que ajuda no final do dia, que nós aprendemos dia após dia, cara. Que a gente aprende com tudo que a gente vive. E aí no final do dia alinhar isso. Você pegar e alinhar, cara, o que foi importante hoje? Tá, eu aprendi que eu quero honrar meu pai e minha mãe. E eu quero, porque eu vim dali, ali é minha origem. Então é importante que eu esteja mais presente. Entendeu? No final do dia você vai ter os seus ensinamentos. Principalmente nessa fase de desenvolvimento, pra mim, de um ano pra cá, todo dia eu tenho um ensinamento. Toda noite eu deito e falo, cara, isso foi importante pra mim e é isso que eu vou fazer. Porque você tá tão ocupado, você tá vivendo todo dia coisa diferente. Isso é Exatamente. surreal. Porque eu saí literalmente de uma rotina que era sempre a mesma coisa durante talvez uns anos, 4, 3 anos, para uma rotina totalmente diferente todo dia. Todo dia é diferente. Todo dia é um novo. Então, na hora que você deita a cabeça, você fala, cara, isso foi importante. Amar é importante. Abraçar é importante. Você tá na correria, focado, estudando, trabalhando, é muito importante, mas, cara, você também apreciar o sorriso, o abraço, a gentileza das pessoas no dia a dia. Ah, deixa mais tranquilo, deixa mais leve. Imagina, gente, uma estudante da capital, todo dia pegando um ônibus pra faculdade, pro trabalho. Aí você vê aquele povo mal-humorado, o motorista às vezes não dá bom dia. Mas também você vê aquele motorista de bairro, cara, que já te conhece. Chama pelo nome, Ele já né? te cumprimenta, você já tem um apelido. Eu tenho um motorista ali, eu conheço até o nome dele, ele é André. Mas ele me chama de doutora e eu chamo ele de doutor. Então, toda dia a gente bate um papo, cara. Toda dia a gente conversa um pouco. Então, essa gentileza, a gentileza de um senhor que tem a sensibilidade de dar lugar no ônibus para uma mulher. Sabe, essa gentileza no simples, cara, é o que deixa, às vezes, o dia mais leve, que te traz ensinamento. Vale a pena ainda ser educado, vale a pena ser sensível, vale a pena aproveitar a vida e continuar correndo atrás, né, do que você quer, do que você sonha, continuar trabalhando, estudando. E eu acho que, às vezes, a gente precisa estar ocupado estando presente. Uhum. Poxa, eu tô ocupado agora. Eu tô 100% presente aqui nessa conversa. Sim. Eu estou notando, porque de tão presente que eu tô, poxa, eu tô aprendendo. Aí a gente vai e, poxa, isso, dentro de casa, não, a gente vai almoçar junto, Sim, a gente tá no celular. sim. Vamos assistir uma série. Porque, querendo ou não, a gente faz tanta coisa, às vezes, no dia, que o momento de presença é escasso. Sim. A gente tá aqui, mas tá prestando atenção na tela, tá prestando atenção ali, tá prestando atenção no tablet. Vai fazer daqui a pouco. O que vamos almoçar, porque É. já tá dando fome.
qual que vai ser a sobremesa, e como se não bastasse a gente come, e daí a gente quer o lanche da tarde, jantar, quando a gente fica presente. Exatamente. Isso é muito Eu tenso. tenho certa dificuldade com isso. Se minha mãe assistir essa parte, ela vai concordar. Gente, eu tenho dificuldade, às vezes, de me fazer tão presente, que eu acho que eu tenho um espírito missionário aqui. E aí, todo dia eu tô fazendo uma coisa. Todo dia eu tô em algum lugar, desde manhã à noite. Então, parar em casa... Eu acho que parar em casa... Casa também é um campo missionário. Lar também é um campo missionário. Parar e ficar com a família também é missão, também é cumprir com propósito, também é estar vivendo e crescendo, cara, crescendo o seu pessoal. Muitas coisas que eu aprendi dentro de casa é espelho aqui fora, né? Minha mãe sempre falava, Jennifer, quem é visto é lembrado. Para de ter vergonha, para de ser bicho do mato. Eu era muito tímida, gente. Muito tímida. E aí, quando eu conheci o Instituto, né, primeira vez que eu, em público mesmo, a gente foi na Sejuve e, cara, eu tava morrendo de vergonha, me comparando o máximo que eu podia, porque eu tinha tido uma reunião com o Sanger, com o Matheus, com o Thiago e com a Giovana, e eu falei assim, uau, que pessoas são essas, que jovens são esses, o que eu tô fazendo? E aí, quando eu conheci todos pessoalmente, e ali tinha um monte de palestrante, gente, um monte de profissional formado, e eu falei, caraca, como que eu me conecto, como que eu converso, o que eu falo com eles, O que eles comem, o que eles fazem. da onde eles são. Exatamente. E aí, eu lembrava da minha mãe dizendo, Jennifer, quem é visto é lembrado. Quem é visto é lembrado. Então, toda vez que eu tava com medo de cumprimentar alguém, eu ia lá, quem é visto é lembrado, vai cumprimentar, se apresenta, fala o teu nome, dá um sorriso, seja educado. Então, eu acho que é importante hoje honrar a minha família por ter me ensinado isso, né? Porque olha onde eu tô. Ulisses, quem é visto é lembrado? Com certeza, assim, principalmente hoje em dia, que eu peguei pra mim mesmo, tudo que eu aprendi de fato nas mentorias, eu tento aplicar ao máximo no meu dia. E foi muito legal esses dias, porque uma experiência que eu tive, que eu realmente vivenciei uma mentoria que eu tive com o Cristiano, que ele comentou sobre serviço não lembrado, ele comentou sobre você conversar com seus mentores de hoje, atual, assim, você conversar com uma pessoa que é muito boa e falar assim, cara, eu quero uma oportunidade de conhecer você melhor, fazer uma rotina com você, um dia com você. E eu percebi de fato que o Cristiano, ele falou pra gente, cara, se vocês me chamarem pra uma tarde pra trabalhar, pra ver como eu trabalho, eu vou aceitar. Ele falou, qualquer pessoa que você perguntar, isso é verdade. Qualquer pessoa que você considera muito um mentor, um professor, se você perguntar pra ele, posso passar uma tarde com você? Você vai aprender, sair da zona de conforto. É que ser visto, você vai ser lembrado. Então eu tenho certeza que assim, as pessoas que eu abordei, que eu pedi pra conhecer melhor, eu trabalhar, estar próximo, eu vou ser lembrado como aquela pessoa que, pô, nenhum adolescente pediu pra saber como que é a minha rotina. Por que que o Ulisses quer? Por que que ele quer? Então ele é diferente. Então sempre sai dessa zona de conforto. E eu Sim. agradeço muito ao Instituto, porque por conta dele que eu tive essa iniciativa. Eu sou um cara muito tímido, muito tímido, muito tímido. E por conta dele eu fico pensando, cara, tem Jennifer no mundo, tem pessoas que saem da zona de conforto. Tem o Eduardo que fala com todo mundo. Por que que eu não posso falar também? Por que que eu não posso perguntar o que eu tenho dúvidas, me conectar com pessoas especiais? Por quê? E me motiva muito isso. Por que não? É algo que eu tenho um pouco de dificuldade. Porque às vezes, quando a gente não tem uma perspectiva favorável, quando a gente está questionando o nosso propósito, o motivo pelo qual a gente acredita, Uhum. o porquê não vem. Na verdade, a gente só pensa, porque Deus, ou porque pai, porque mãe. Não, por que que isso está acontecendo? Por quê? Por quê? Tentar arrumar um motivo, né? Exato. Só que às vezes, a única pergunta que a gente precisa fazer pra gente é por que não? Por que não pegar e conversar com todo mundo? Por que não mandar uma Sim. mensagem pra Jennifer? Olha, Jennifer, Vital Pessoa, a Jennifer, pra quem não sabe, cuida da seleção. Sim. E então, Jennifer, Vital Pessoa, por que não pegar e colocar ela pra fazer tal coisa? Ulisses, por que não você não veio apresentar o podcast? Por que não a gente não pega e eu vou ficar no seu pé? Porque eu vejo potencial. Então vem pra cima, vambora. Porque por muitas vezes, eu não acreditei no meu próprio potencial. Porque o potencial, ele é excelente. Mas quando ele não se transforma em potência, não serve pra nada. Qual é o seu potencial, Jennifer? Ai, gente, eu acho que meu potencial é cuidar de pessoas. Eu amo cuidar, servir e fazer elas acreditarem em si mesmas. Mesmo quando às vezes eu não tô acreditando em mim mesma.
Eu gosto de motivar as pessoas, impulsioná-las. Não gosto de ver pessoa pra baixo. Não gosto de ver pessoas desacreditadas. Claro que tem aqueles que escolheram, né? Que aceitaram. Aqueles que aceitaram, escolheram viver ali. Já, nossa, eu vim pro podcast pensando em algo. Falar em ver potencial, em acreditar em pessoas. Isso é interessante, porque enquanto eu acredito em alguém, tem alguém acreditando em mim. Então eu nunca vou conseguir, tipo, não vou. A Bíblia tem uma passagem que ela diz: que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então, Nossa. enquanto eu tô acreditando nas pessoas, tem alguém acreditando em mim. Então eu acabo não me perdendo. Porque eu tenho certeza de quem eu sou e quando eu não tenho, quando tá fraca essa certeza, tem alguém do meu lado Que te lembra. que me lembra. Todo dia, praticamente, tem alguém do meu lado que me lembra isso. Fala, Jennifer, você é um exemplo. Então, acreditar em pessoas. E quando eu tava vindo pra cá, eu lembro de 2 meninos que eu conheci no terminal. E que eu acreditei neles. Que eu fui e levei a oportunidade. E aí eu devo entender também a lidar com essa frustração. E 2 deles eu falei no instituto. Um deles tem uma abordagem muito legal. A maioria de quem anda de terminal aí de ônibus vai conhecer ele. Eu não sei o nome dele. Eu acho que é Jonathan. Eu acho que é Jonathan. Ele chega com uma maleta de ferramenta perto de você. E ele pergunta se pode consertar o seu dia. Vem com várias Não, ele perguntou se ele queria consertar a minha vida. Você precisa de um conserto? Ele falou. E aí, na hora eu ri, né? E, tipo, pra crente, quem tá desconcertado é quem tá desviado. E eu falei assim, não, eu tô bem com Deus. Eu tô bem com Cristo. Ele perguntou se eu precisava de um conserto. Eu falei assim, não, eu tô bem com Cristo, né? Aí ele pegou e falou assim, não, eu quero consertar o seu dia. Aí ele abriu a maleta dele e ele vende alfajor. Cara, a abordagem dele é muito sensacional, sabe? A forma como ele fala, como ele aborda você. Eu ficava reparando na abordagem dele, ele tira um sorriso de todo mundo. Exatamente, ele sempre tá sorrindo e fazendo os outros sorrir, é muito incrível. E aí, tipo, eu um dia falei assim, cara, se for vontade de Deus, ele vai vir até mim mais uma vez. Eu não comprei ainda. Ele vai vir até mim mais uma vez e eu vou falar do instituto pra ele. E aí eu falei do instituto pra ele, peguei o Instagram dele, mandei o instituto, mandei localização e tudo, mas ele não apareceu. Ele não apareceu e nunca mais respondeu, cara. E aí, tipo, mas era um potencial muito grande. Ele é muito bom, realmente. Muito bom. Aí outro era um menino dentro do ônibus, que eu pego o ônibus com ele todo dia pra vir embora, quando eu saí da Hyped. E aí eu ficava reparando. Eu não sei se isso já é um espírito de psicóloga, de observação. E aí eu ficava reparando. E eu falei, cara, esse daí tem potencial, ele tem uma sede diferente. E aí eu sentei um dia pra conversar com ele, perguntei o que ele trabalha. Ele trabalha como mecânico da BMW. E ele aprendeu tudo na raça. E ele não quer isso pra vida toda. Ele tá trabalhando hoje com tráfego pago, ele já conhece e sabe que isso dá um caminho bom. E aí ele começou a falar de alguns planos dele. Falei, cara... É o perfil do instituto. Perfil do instituto. E aí eu falei do instituto também, mas... Sabe? Querendo ou não, as pessoas, como não tiveram contato, é muito difícil você falar um nome assim, falar, não, tem jovens lá, a pessoa, é bem difícil de se interessar Cara, mesmo. eu falei com o maior gás, o maior prazer, assim. E eu acho que você falou algo muito interessante também, que, poxa, a primeira abordagem, quando ele perguntou, eu vou consertar sua vida, foi falar, eu sou cristã, sou crente. Sim, Eu tô... é porque isso foi automático na minha cabeça. Foi Eu ri, automático. cara, eu ri muito. E olha que engraçado. Poxa, você tá indo na igreja todo domingo. Será mesmo que você... Tá consertado, tipo... Aham. Que você não Sim. precisa de um concerto? Aham. Poxa, eu tô sorrindo todo dia. Sim, Eu tô aqui nesse podcast todo dia. Mas será que todo dia eu tô presente? exatamente. Por que eu acho que... Porque eu vou na igreja todo domingo, eu tô próximo de Deus. Quantos Isso é muito irmãos de congregação, colegas e familiares que se enchem, assim, de orgulho pra falarem de si mesmos, não estão precisando de ajuda. legal. Exatamente. Qual é a Exatamente. sua opinião? Quem precisa de ajuda, Ulisses? Cara, isso eu vivencio muito, porque, querendo ou não, a minha rotina, por ser agitada, quando eu tô em casa, é aquele pequeno caos. Porque, assim, você tá cansado do dia, você já teve aquela turbulência do dia. E dar atenção pra quem precisa, o meu irmão, minha mãe, meu pai, é meio complicado. E eu percebo que é recíproco, porque também eles tiveram carregaram muita coisa durante o dia. Então, assim, como posso explicar? Fugiu a palavra aqui agora. Cara, essa é a prioridade. Dar atenção pra essas pessoas que precisam. E, querendo ou não, tentar ouvir essas pessoas. Pra mim,
é o que eu tento fazer hoje em dia. Eu tenho um caderninho que todo dia antes de dormir eu escrevo. Eu escrevo um pouquinho do que eu tive no dia, o que eu preciso melhorar no dia, o que eu aprendi. E tá sempre na pauta, ser mais atento com quem tá próximo, ser mais atento com meus pais, ser mais atento com meu irmão. Ainda mais que eu fico tanto tempo fora de casa, querendo ou não, eu fico 3 horas em casa, 2 horas em casa. Então, tá ali, desconectar, que pra mim é muito complicado, porque eu chego em casa, eu quero aplicar o que eu fiz, eu faço curso noturno, chego em casa, eu quero fazer um pouquinho da atividade que eu fiz no curso. Ah, não, tá, tem uma demanda do trabalho, como posso melhorar isso? Vou estudar isso aqui. Então, dá aquele desconecto, você falou, assistir uma série, alguma Sim. coisa. E eu acho que, cara, o que você falou sobre estar presente, às vezes a gente só precisa de 15 minutos. Nossa, um Sim. abraço. Poxa, gente. 8 minutos que tem Um uma abraço, frase. uma palavra. 15 minutos. Eu e meus amigos, meus amigos principalmente, nós temos uma frase. Eu preciso de 8 minutos seu. Então, assim, não precisa explicar o contexto. Eu preciso de 8 minutos pra você me ouvir. Simples. Então, assim, no momento que você tá muito triste ou então muito desesperado, precisa de conversar. Eu mando uma mensagem pro amigo. Eu preciso de 8 minutos seu. Você tem 8 minutos pra me dar? Caraca. É um telefonema. Ou então mensagens, assim. Passa de literalmente 5 minutos, 8 minutos, já fica mais tranquilo. Cara, nossa, me aconteceu uma situação. Você tem 8 minutos? Vou adotar. Isso é muito Vou bom. adotar. E quando você fala, você tem 8 minutos para lidar, cara, o Carpinejar, eu não sei se vocês conhecem, fala muito disso. Poxa, o recreio durava uma eternidade. Sim. Eram 15, 20 Sim. minutos. Sim. Essa frase Exatamente. é a dele, de pegar e falar, caramba, se o recreio durava de 15 a 20 minutos, e a gente lanchava na cantina, jogava bola, conversava com os amigos, ainda dava umas flertadas lá, mas assim, véi, ficava olhando aquela pessoa de longe, e fofocava, dava tempo de fazer tudo Dá isso. foi muita Imagina o coisa. dia. Por que que a gente acha que a gente precisa de 2 horas cheias para uma pessoa, sendo que às vezes 20 minutos basta? Cara, sim. Por que fazer uma reunião de 1 hora que não vai chegar a lugar nenhum? Eu só preciso de 20 minutos. Sabe- É. Seja contundente, seja preciso, objetivo. Eu preciso de você. Me escute. Você tem 8 minutos para me dar. Só que às vezes a gente só dá 8 minutos para quem tá disposto a receber. Sim. Então não adianta você Gastar falar do 8 instituto, minutos com quem? Não tá nem aí. você falar do instituto para todo mundo, sendo que só vai verdadeiramente entrar aquela pessoa que Já tava destinada a conhecer o instituto, já queria, precisava daquilo. aquela pessoa que acredita. Você acredita no instituto? Com certeza. Eu sou fruto do instituto, galera. Eu sou literalmente o fruto do instituto. Cheguei nesse lugar totalmente perdida, né? Não tinha nem nome de Era instituto. Líderes da Manhã. Aham. Chamava Líderes da Manhã. Que saudade. Gente, eu fui fazer um curso na Sejuve, eu me desafiei. Nunca tinha pegado um ônibus em cidade grande sozinha. Nunca, eu acho que em lugar nenhum, né? Nem cidade pequena. Nunca peguei um ônibus sozinha. E aí eu tinha me desafiado. Semana de prova, ano passado, em junho ou julho, eu falei assim, cara, eu tô muito filhinha de mamãe, tô muito incomodada, preciso crescer um pouco em algumas áreas da vida. E fiquei sabendo da Sejuve, da Secretaria de Juventude aqui de Campo Grande, dentro da escola, e falei, cara, eu vou fazer um curso. Fui lá e me inscrevi pro curso de Educação Financeira. Comecei a fazer o curso, era uma semana, fui todos os dias. Eu acho que nos últimos dias, o professor Maicon Rocha falou assim, Jennifer, tem alguém que te viu e quer fazer você líder de jovens aqui em Campo Grande. Eu falei, como Calma aí, né? assim? Aí eu falei, tá bom, passa o contato. Passei. Aí, de repente, chega o Sanger, nossa mente brilhante. Ele chega entrando em contato comigo, faz uma call comigo, a Giovana, Matheus, Marques e Thiago Ribeiro. E aí a gente aceita, topa. Ele queria fazer esse movimento. E aí eu não tinha entendido muito bem. Mas eu topei. Falei, vamos embora. Povo diferente, coisa diferente, eu gosto. Vamos embora. Aí primeiro a gente teve encontro e aí foi definido Líderes do Amanhã. Líderes do Amanhã. E aí teve o primeiro evento que a gente participou com a camiseta Líderes do Amanhã. A gente tinha minha camiseta lá em Santa Catarina. Tão linda essa camisa. Sim, ela é muito bonita. Líderes da Manhã foi patrocinado pela RU, né? E Cara, a gente participou no Juventude na Rota. Todos com a camiseta do Líderes da Manhã. Já tinha eu, o Marcos, tinha a Daiane, tinha a Giovana, eu acho que o A Tainara não Thiago... tava? Oi? A Tainara tava? Não, acho que ainda foi não. Antes? Foi antes. Foi mais ou menos quando? Tinha o Azaf, É, o Azar tá tempo. eu acho que em julho... Nossa. Julho ou agosto, gente, do ano passado. Tinha o Azaf e eu acho que era só a gente, com aquela camiseta do Líderes da Manhã e Juventude na Rota. E aí, a partir dali, a gente
Começou, então desde ali eu já acreditava. Nem sabia onde ia chegar, já tava lá acreditando. E aí foi indo. Aí foi as primeiras mentorias lá no Living Lab, foi com o Diego Souza. Eu lembro daquela piramidezinha roxa Do do Equity. A piramidezinha roxa do Equity. E eu ouvindo o Diego falar da nova economia. E a minha cabeça explodindo, porque eu não estava entendendo blufa alguma, mas estava me surpreendendo. O problema era ir embora depois. Nossa, no Uber, depois da mentoria, a mente vai explodindo. A cabeça vai explodindo. E ali, cara, ali foi fruto. Literalmente, eu sou fruto do Instituto até hoje. Eu tô sendo formada pelo Instituto. E ali eu conheci o Diego. E foi aumentando as mentorias, foi aumentando as turmas. E o requisito para entrar no Instituto era assim, faça curso na Sejub e seja bom. Seja acima da média. Esse era o nosso lema. Você é acima da média? Se é acima da média, então nós te convidamos a estar com quem também é acima da média. E aí foi entrando a galera. Aí entrou a Zaf, que eu não lembro quais foram os primeiros depois. Depois a Zaf eu não lembro. Ah, teve Vitor. Teve uma galera que eu não lembro o que estava acontecendo na época, mas o Sanger e o Maicon estavam muito indo nas escolas, acho que palestrar. E aí eles começaram a falar desse Líderes da Manhã e o pessoal começou, que é isso? A gente quer saber. Aí tinha uma galera que sacava, assim, presidente de Grêmio também, tava lá dentro. Tinha muito presidente de Grêmio com a gente no início. Muito presidente de Grêmio. Nossa. De escola. E, caramba, você é acima da mente. Oh, Nossa. E Você quando tá a gente acima da pensa média. isso, poxa, a pessoa chegar assim e te perguntar, você fica assim, caramba, mas o que é sou? ser acima da média? Será sou? mesmo que eu sou? Vai, define pra mim. Será que acima da média é ganhar 10 mil reais e ter 1 milhão de reais antes dos 20? não. O que é acima da média? Será que é... Com certeza isso é acima da média, né? Não, mas assim, não o é que só que é? isso. Cara, acima da média é parar de ser medíocre. De fazer só o que te é Que mandado. Sabe, aquele aluno na escola que chegou um quarto trimestre tudo com 6? Chegou fazendo só que era necessário. Aquele aluno que conta os pontos no terceiro bimestre, ele passou, ele já não faz mais nada. Ele já não faz mais nada. Fala, não preciso mesmo, tá bom. Trabalha com recompensa. Não trabalho mais, não faz um seminário. Fala, pra que eu vou me expor lá na frente se eu já tenho ponto suficiente? Aí, se eu não conseguir agora no seminário, eu consigo no exame. Eu já passei várias vezes no exame, então tá bom. É. Isso pra gente é muito medíocre. A mãe pega e fala assim, lava essa louça pra mim. Aí a louça tá lá, escorrendo, o pano do seu lado, o armário, esperando a louça dentro. Você tem tempo. E você não guarda a louça. Sua mãe cansada chegou. Cara, você viu que tem uma janta ali pra fazer. Poxa, vai lá e faz. Você tem condições, vai lá e faz. Iniciativa. Isso é pro atividade. Eu acho que acima da média é ter empatia. Isso é proativo, cara. Tudo bem se você tirar 6, mas será que você tirou 6? Porque às vezes até de madrugada você ficou desabafando com o amigo, que você não tá passando por um momento bom. Ah, sim. Então, assim, pra mim é isso que é acima da média. E agora, Jennifer, a sim. gente caminhando pro encerramento, quero te fazer outras 2 perguntas. E pra gente poder Mas encerrar. já. Não, isso que eu vi, eu falei, mas já. Mas já. Deu quase 1 hora. Caraca. Mas tava boa. Passa rápido, né? Sim, nossa, que papo bom, gente. Ulisses, você tem alguma pergunta pra fazer pra Jennifer antes de eu encerrar? Assim, das perguntas que eu fiz, a maioria já foi respondida. Eu só queria saber como que você lida com a demanda do seu tempo. Que desde sempre eu me perguntava como que você lidava e agora eu presencio isso. Assim, como que você lida com a organização do seu tempo? Como você consegue ser bom em tudo que você faz na rotina? Então, eu aprendi que feito é melhor que perfeito, né? Eu, às vezes, eu era uma pessoa muito perfeccionista. Até ouvir o Pedro Pereira, até ouvir 2 mentorias dele falando sobre perfeccionismo, cara. Que dele foi um tapa. Eu falei, não aceito isso. Mas tive que aceitar. Então, cara, é encaixando. Esses dias alguém me perguntou isso, Jennifer, como que você lida com tudo isso? Cara, no final você conseguiu pedir desculpa, no final você conseguiu entregar o trabalho. Vai acumular, às vezes, coisas da faculdade, as coisas do serviço, às vezes você não vai conseguir entregar todas as demandas, mas você entregar resultado. Você acaba... Então, se no final você está entregando resultado, no final deu tempo de pedir desculpa pro pai ou pra mãe, pelo aquele tempo que você não passou junto, ou pela resposta mal dada que você deu por conta do cansado e do estresse, se deu tempo de consertar as coisas, eu acho que isso é a minha forma hoje de lidar com o tempo. Realmente, às vezes, a gente é muito corrido. Sair de casa às 6 da manhã, chegar às 10 Sim, da 10, noite. 11.
10, 11 da noite. Então, eu vou encaixando as coisas, o que é urgente. Eu tenho aprendido muito isso com um dos meninos da Hyped. Eles sentam muito pra conversar comigo, eles me ensinam muito. E aí eles pegam e falam, gente, o que é urgente agora pra você? Então, pra mim, hoje, o que é urgente tem sido minha habilitação e faculdade. Então, isso pra mim é muito urgente. Então, eu tô me se virando pra conseguir dinheiro pra pagar as aulas da habilitação, que me pediram mais. Eu acho que eu já tô no nível Toredo, mas eles não aceitaram. Eles não aceitaram e disseram que eu preciso de reforço. E, e a faculdade é final de semestre, né? Eu acho que eu tenho uma semana de faculdade, então isso é urgente pra mim. Então, todo Misericórdia. o tempo que eu tenho eu dedico a isso, sendo urgente. E aí eu conserto isso depois. Claro que um dia eu vou apresentar a equilibrar minha balança. Eu acredito que um dia eu vou conseguir equilibrar minha balança, sabe? Só que não tem como cobrar muito também, gente. Fulano consegue ir na academia, ir pra igreja, faculdade, namora, estuda. E eu falo, cara, mas também ele não pega um ônibus. Ele não pega o ônibus, não trabalha de tarde, faz Entendeu? curso à Ele noite, não estuda de pega manhã. um ônibus. Sabe? Gente, pra mim, ônibus, eu falo, cara, quanto tempo? Quanto tempo? Eu acordo, às vezes, pra trabalhar quando eu não tô na faculdade de manhã. A gente acorda cedo, vai ler uma bíblia, vai estudar um pouco. 9h30 você já tem que começar a se arrumar pra sair 11h30 pra chegar lá 1 hora. Porque você entra 1h30. E se você pegar o ônibus 10 minutos mais tarde, você já chega lá 1h40. Entendeu? Você já chega mais tarde. Então, eu não cobro tanto essa questão de seguir certinho o cronograma, seguir certinho o que precisa ser feito, porque nem sempre há. Então, eu faço o que é mais urgente. E assim eu vou dando, sabe? Vou dando um jeito. Se eu percebo que eu, cara, errei feio com a minha família. Agora com o namorado também. Aí, cara, é tempo de pedir desculpa, é tempo de sentar, conversar. Viver a vida. Literalmente a vida é assim, essa adrenalina, essa aventura, cara, essa correria. Mas viva a vida. Não seja escravo dela. E querendo ou não, assim, é bom, né? Ter uma rotina agitada, eu É percebo muito o bom. quanto que é Gente, bom. ficar parado é Eu não ruim gosto. demais. Água parada dá Exatamente. dengue, dá sujeira. Exatamente. Agora, uma água corrente, meu irmão, você entra nele, pula, tá Sim, ficar limpa. parado agora não me dá mais prazer, porque eu penso, cara, eu tô parado, mas tem gente que tá voando. Só que a gente precisa aprender a descansar também, né? Sim, A gente é. precisa... Deus fez o mundo em 6 dias, no 7º descansou. Então, a gente tem que aprender a descansar. Eu tenho dificuldade em descansar, cara. Isso é terrível, terrível. Ter dificuldade em descansar. Ontem mesmo fui dormir 2 da manhã. Eu fui dormir muito pouquinho também. Porque é os Mike Tyson e do Jake Paul. Eu fui dormir pensando ainda sobre o podcast. Ah, tá. Eu fui vendo a luta, anotando, pensando nas coisas. É difícil parar. É, sim. E, cara, antes de encerrar, eu tenho essas 2 perguntas, né? E uma delas é, Jennifer, existe algo que eu não te perguntei, mas você gostaria que eu tivesse te perguntado? Aonde o Instituto me levou? Então tá feita a pergunta. Cara, o Instituto, profissionalmente, ele me levou pra área de vendas. Cara, hoje eu acredito muito em vendas, sabe? Eu ainda tenho muitas coisas pra destravar, muitas coisas pra aprender, muito medo pra perder, muita insegurança pra tirar. Mas eu sei que vendas, cara, é um bom caminho. Já teve meses que eu faturei mais em vendas externas do que meu próprio salário. Já teve vendas que eu já consegui mais faturar e vendendo, tipo, na terça, na quinta e alguns dias à noite. Não vendendo todos os dias. Então, eu lembro de uma oportunidade. Não foi uma oportunidade. Eu lembro de uma frase, na verdade. Seja interessante e não interesseiro. Sim. E eu acho que eu fui interessante para ganhar oportunidades que hoje eu tenho. Um dia teve mentoria do Diego, já lá na Hyped. E aquela mentoria me deixou com os olhos d'água. Tipo, cara, meus olhos encheram de lágrimas, me emocionei muito, mexeu muito comigo. E eu fui contar pro Diego um dos meus planos e pedir ajuda, tipo, o que eu poderia fazer? Eu tenho o sonho de ter minha própria marca de roupa, roupa modesta, principalmente pro meu público-alvo, as jovens meninas que são cristãs, porque eu vejo que às vezes a gente se sente muito fora do padrão por querer se vestir diferente, sabe? Por querer se vestir às vezes com mais modéstia e você se sente fora do padrão no mundo empresarial, de você estar bem vestida. Hoje eu aprendi a me vestir com as roupas que eu gosto, a me vestir bem nos ambientes que eu frequento. Mas no início eu me sentia muito deslocada.
Eu me sentia muito deslocada. A menina do cabelão, com saia, com blusa sem nenhum decote. Então eu me sentia muito deslocada. E aumentou mais ainda o desejo de ter loja. Então eu falei pro Diego. Aí o Diego, Jennifer, pega a sacola e vai vender. Enche sacola de roupa e vai vender. E aí, depois que eu tive essa conversa com ele, né? A gente continuou convivendo por ter mentoria na Hyped, sempre dando oi ali. E conheci o Jackson também. E aí, na posse, o Diego se lembrou da conversa que eu tinha tido com ele. Sobre sensibilidade da sensibilidade com as mulheres, não sei o quê. E aí, o Diego falou assim, Jennifer, tô abrindo uma nova empresa lá na Hyped. No ecossistema da Hyped, e eu quero que você trabalhe comigo. E eu, cara, tá bom. Sim, com Aí certeza. sim, com certeza. Aí eu fiquei super ansiosa, falei assim, cara, e tudo é Deus, mano. Tudo é Deus na minha vida. Porque eu lembro que quando eu era assim mais nova, quem tá em Mirim, queria ir trabalhar. E Deus falou assim, cara, cuida do que é meu, eu cuido do que é teu. Eu falei, tá bom, então. E aí eu cuidei literalmente do que é de Deus, tava sempre na igreja, tava cuidando de jovens, fui líder de jovens, preguei pra jovens. E aí Deus falou assim, no tempo certo eu te mando emprego. Eu falei, tá bom. Não vou nem enviar o currículo. Cheguei a fazer um currículo, meu currículo tá com o Sanger até hoje. Eu não sei se ele chegou a mostrar pro Diego ou pra alguém. E aí, o Sanger foi o primeiro a pedir meu currículo. E aí eu fiz meu currículo. E aí o Diego falou isso. Aí um dia ele me chamou pra ir na Hyped fazer entrevista. Aí eu fui. Cara, eles me pegaram crua, sem nada. E me sentaram e me ensinaram com toda a paciência. Então, tudo que eu sei hoje sobre venda, sobre dor do cliente, desejo do cliente. Agora, o cliente é o centro da empresa, né? A gente tem que satisfazer as vontades dele, tentar atendê-lo da melhor forma, ver qual é a necessidade dele. Hoje, a gente tem eu trabalho na High Space, né? É uma lançadora de infoproduto. E a gente tem um produto que é a Venturini Academy. É uma escola de maquiagem para mulheres, para maquiadoras profissionais também. E aí, a gente tem que estar ali trabalhando com aquelas meninas. Então, às vezes, eu vejo que elas não querem uma maquiagem, elas querem uma autoestima. Elas não querem uma maquiagem, elas querem aceitação na sociedade. Entendeu? Então, tipo, eu fui aprendendo isso. E aí, eu fui ouvindo a Emília Ferreira falando sobre vendas. Eu fui ouvindo o Flávio Augusto também, alguns, né, mentores externos que nos ensinam muito. Fui na Trinca, vi o Flávio Augusto, o Caio Carneiro, o Joel Jota. Então, eles falando sobre vendas, o Instituto me levou a essa vertente profissional. Então, Jennifer, você quer ser psicóloga, ter seu próprio consultório? Quero. Mas eu também acredito que a minha principal fonte de renda vai ser, cara, vendas. Vai ser uma empresa, vai ser uma loja, entendeu? Então, eu vou ser psicóloga, mas também eu quero ser empresária. Ter minha própria clínica, né? Vender os meus serviços. Então, o Instituto me levou a isso. Jennifer, eu tenho uma última pergunta que eu queria Claro. fazer. Agradecer a galera da Lajur, Contabilidade Ágil, e agradecer Ótimo. também o portal Negócio CG. E eu queria te perguntar uma coisa de um programa chamado Provocações, do Antônio Abajurama. Beleza. E ele encerra o programa de um jeito diferente. Jennifer, o que é a vida? O que é a vida, cara? Então, vou falar na minha vertente, na minha perspectiva, talvez quebrando algumas expectativas da galera. A vida pra mim é Cristo. Ele é a verdade com a minha vida. Gente, quando eu tinha 13 anos de idade, eu quis tirar minha vida. Eu tive ansiedade, depressão. A minha mãe teve depressão e bipolaridade e aquilo foi me cercando. E Cristo veio me dar vida. Literalmente, hoje eu prego sobre vida e eu falo assim, cara, alguém que desejava a morte hoje prega sobre vida. Então, pra mim, Cristo literalmente é a vida e eu já vi ele dando vida pra muitos sonhos. Jennifer, o que é a vida? Pra mim, a vida é Cristo. Ele é a minha vida. Paulo vai dizer, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Jennifer, Ele é a fonte da minha vida. o que é a vida? Cristo é a vida, cara. Então me dá um abraço aqui. Cristo é a vida, gente. E, senhoras e senhores, a vida às vezes é chata se ela não é planejada. Sim. Sim. É o que a gente pensa. Muitas vezes. Que chato! Que chato! Viver uma coisa sem graça do dia. Você tem o E pra controle. encerrar, eu vou ler um poema pra vocês, escrito Uau. Que chato seria, né? Porque, pô, que Não chato conheço. é a falta de planejamento. Que chato se as coisas fossem tudo no nosso controle, no relacionamento, Sim. com Deus.
E que chato seria se tudo fosse planejado? Se nada acontecesse naturalmente? Se a gente fosse robotizado? Que chato seria sorrir sem mostrar os dentes? Que chato seria se a gente já nascesse sabendo do futuro e que tudo tivesse um prévio resumo? Que chato seria se o beijo não encaixasse? Se a química não rolasse? E se a conexão não acontecesse? Se pra aquele rolê eu acabasse indo e ela com compromisso se deixasse de mim esquecer, talvez dia igual a esse a gente nunca ia ter. Talvez um podcast como esse nunca ia acontecer. Que chato seria se tudo fosse esperado, mas graças a Deus foi o acaso que juntou os nossos corpos e com um leve empurrãozinho a gente foi entrelaçado. Que chato seria se tudo fosse pra sempre, irritantemente perfeitos e com a sua alegria me contagia. Mesmo assim eu preferia que antes chato fosse do que longe dela eu estivesse. Porque mesmo longe dela ainda existem memórias, memórias essas que comprovam nossa história. Mas se pra tudo eu tivesse preparado, que chato seria, né? Senhoras e senhores, meu nome é Eduardo Rocha, eu tô aqui com Ulisses, esse apresentador incrível. Muito obrigado. Eu sempre fico tímido, muito E obrigado. com a Jennifer, essa entrevistada Gente, maravilhosa. Muito obrigada por essa oportunidade, cara. Muito massa. Por favor, Ulisses, encerra pra gente. E para fechar, eu gostaria de primeiramente agradecer aos apoiadores aqui do Instituto, o Portal Negócio CG e a Laje Contabilidade, o Márcio e o Lucas, assim, duas pessoas sensacionais que abriram portas para o Instituto ter o primeiro podcast, o início de irmão um do projeto. Sanger. É, o irmão do Sanger. E assim, sensacional eles abrirem essa porta pra gente que, querendo ou não, fez que a gente se conectasse, que falta isso no Instituto, pessoas se conectando não só de negócios ou então de negócios, sociedades, mas assim, pessoalmente mesmo, conhecer as Sim. histórias de cada um. E, cara, agradecer imensamente pelo convite, a presença da Jennifer, Eu que a agradeço, sua, gente. assim, querendo ou não vir num sábado é muito complicado mesmo. E, cara, agradecer a todo mundo que tá assistindo também, muito obrigado, espero que vocês tenham gostado dessa conversa, foi sensacional. E é isso, esperamos vocês no próximo podcast e falou! Obrigado. Tchau, gente.